Canetando JVG. A Libertadores agora se encontra na fase de quartas de final. Mais pra frente eu vou passar confronto a confronto, falando o que eu acho, quem são os favoritos nessa fase do torneio. Mas no momento, de um lado da chave tá o Flamengo contra o Olímpia do Paraguai, o Barcelona de Guayaquil contra o Fluminense, e do outro lado tá o Atlético Mineiro contra o River Plate da Argentina, e o choque rei entre São Paulo e Palmeiras. Bom, o Flamengo, para chegar nessa fase, ele teve que enfrentar o Defensa e Justiça da Argentina. O Defensa e Justiça é um time complicado, que ganhou a Recopa do Palmeiras, e é um time muito bem treinado. Tá certo que perdeu alguns atletas, principalmente o melhor jogador, o Brian Romero, pro River Plate, mas ainda assim era um confronto bem difícil pro Flamengo. Ninguém imaginava que seria tão fácil. E na Argentina foi complicado, o Diego Alves teve que trabalhar muito para evitar uma derrota do Flamengo. Agora, jogando nos domínios do Flamengo, foi um jogo tranquilo e bem controlado, apesar do Diego Alves ter falhado em um gol do Defensa e Justiça. Foi um jogo que em nenhum momento ninguém imaginou que o Flamengo perderia, e então foi bem tranquilo. Já o confronto entre Inter e Olímpia foi muito complicado de entender o resultado final, porque o primeiro jogo foi meio amarrado, com o Olímpia um pouco superior, mas acabou 0-0. Agora no estádio do Inter, nos domínios do Inter, foi um massacre que há muito tempo não se via, principalmente pelo fato de que o Inter não saiu vencedor, acabou empatado e ainda caiu nos pênaltis. Então foi uma derrota muito dolorida para a torcida colorada, com certeza, e que vai doer por muito tempo, porque todo mundo vendo o jogo consegue entender que o Inter foi muito superior ao Olímpia. Já o jogo entre Vélez e Barcelona, em Guayaquil, na Argentina o Vélez foi superior, mas conseguiu fazer o resultado mínimo. Agora nos domínios do Barcelona foi um jogo diferente, o Barcelona se impôs, conseguiu conquistar o resultado de 3-1 e passou direto, sem precisar de pênaltis nem nada do tipo. O jogo entre Cerro Porteño e Fluminense foi um jogo totalmente controlado pelo Fluminense, tanto lá quanto no Brasil. Mas tem que atentar um fato de que aquele gol do Cerro Porteño que foi anulado, que não era para ter sido anulado, pode ter causado um prejuízo muito grande para a equipe, porque se eles saírem na frente do Fluminense jogando em casa, o jogo ia mudar totalmente, eles iam se fechar completamente e ia ser difícil o Fluminense passar, e eles vindo com o resultado de 1-0 ia ser complicado demais. Mas como anularam aquele gol, o Fluminense depois disso conseguiu controlar bem a partida e fazer seu resultado de certa forma tranquilo. O jogo entre Atlético Mineiro e Boca Juniors foi de certa forma decepcionante para algumas pessoas, porque todo mundo imaginava que o Atlético ia massacrar o Boca, pelo time que tem, pelo investimento que fez, e principalmente também pelo Boca não ter um grande time hoje em dia. Mas deve-se levar em conta que o Boca Juniors é um gigantesco clube da América do Sul e conseguiu até jogar melhor que o Atlético e ser mais perigoso, mas quem passou foi o Atlético nos pênaltis. River Plate e Argentino Juniors. O River, é incrível que ele jogou muito melhor fora de casa. Em casa teve um empate e fora de casa conseguiu o resultado de certa forma até tranquilo e jogando bem melhor. São Paulo e Racing. São Paulo no primeiro jogo não jogou muito bem, mas pelas chances criadas era para ter vencido o jogo. Agora na Argentina foi um jogo muito bem controlado pelo São Paulo. O Racing não conseguiu levar tanto perigo, e principalmente também pelo Miranda. Que jogador é o Miranda? Desarma, dá passe, dá lançamento para gol, chega bem na área em bolas aéreas. Então é um excelente jogador e é o pilar do time de São Paulo. Palmeiras e Universidade Católica foram 2 jogos totalmente diferentes. No Chile, a Universidade Católica foi bem melhor que o Palmeiras, criou chances, mas não conseguiu fazer, e o Palmeiras ainda conseguiu fazer um de pênalti. De certa forma arrumou um gol ali porque não estava jogando bem. Agora nos seus domínios o Palmeiras foi muito superior à Universidade Católica, conseguiu vencer só por 1-0, mas criou chances para fazer no mínimo 5. Bom, falando do primeiro jogo, Olímpia contra Flamengo, Primeiro jogo na casa do Olímpia, segundo no mando do Flamengo.
No confronto histórico, o Flamengo tem mais vitórias que o Olímpia. Mas quando se trata de Libertadores, o Flamengo nunca venceu o Olímpia. Isso é uma coisa a ser analisada, mas é quase que uma obrigação do Flamengo passar pelo Olímpia. Ninguém sabe ainda como que o Olímpia conseguiu chegar até essa fase da Libertadores. Não merecia, foi o pior time na fase de grupos, tinha mais gols tomados do que feitos, tomou uma goleada do Inter de 6 na fase de grupos. Então o Flamengo tem muita superioridade e se o Flamengo não passar do Olímpia, vai ser a maior zebra em muitos tempos aí para a equipe rubro-negra, porque é meio que uma obrigação o Flamengo passar do Olímpia. O jogo entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil é um confronto muito equilibrado. Qualquer um dos dois que passar não vai ser surpresa para ninguém. E é um confronto hoje em dia equilibrado em alto nível. Os dois foram muito bem na fase de grupo. O Fluminense bateu o River Plate fora de casa, um placar muito bom. O Barcelona de Guayaquil também, em seu grupo, ajudou a eliminar o Santos, né? Era um grupo muito complicado de se passar e passou tranquilamente em primeiro. Então vai ser um confronto nivelado por cima e qualquer um dos dois que passar vai ser justo. Acredito que o Fluminense talvez tenha um time um pouquinho melhor, mas o Barcelona de Guayaquil não vai vender fácil esse jogo. E talvez o Barcelona de Guayaquil seja um time até mais competitivo, briga por todas as bolas. O jogo entre River Plate e Atlético Mineiro vai ser um jogo que provavelmente todo mundo vai parar para assistir. Um confronto de um excelente time que é o Atlético Mineiro hoje em dia contra um gigante River Plate com domínio absoluto na América, né? O melhor time da América nos últimos anos aí, nadando de braçada, sempre chegando às fases finais da Libertadores. Acredito que é um jogo muito aberto, mas talvez o River Plate tenha uma pequena vantagem que já é ser um time cascudo em Libertadores. Deu para perceber que o Atlético Mineiro sofreu muito contra o Boca, sendo um time muito superior. Então, talvez o Atlético Mineiro não esteja tão maduro ainda para conseguir ser campeão ou passar pelo River Plate, mas vai ser um confronto equilibrado. Não tem um amplo favorito. Talvez o River seja um pouco mais favorito, devido a disputar por tanto tempo a Libertadores, chegar em tantas vezes com um elenco quase que igual às fases finais, e por isso tem uma pequena vantagem, mas é um jogo muito aberto, qualquer um que passar não vai ter surpresa. Bom, agora o choque rei, o jogo entre Palmeiras e São Paulo, talvez o mais aguardado dessa fase da Libertadores, tanto pelos torcedores quanto pelos rivais, para poder assistir. Não acho que vai ser um excelente jogo de muitas chances, um jogo bonito. Eu acho que vai ser um jogo que vai ser decidido por uma bola. Talvez quem fizer o gol primeiro consiga segurar, quem der um chute, desviar na marcação e entrar, depois o outro não conseguir fazer o gol, perde o emocional. Não acho que vai ser um excelente jogo, acho que vai ser um jogo muito disputado, com os dois times tentando ao máximo, com certeza, fazer o gol e sair com a vitória. O que pesa pro lado do Palmeiras é nunca ter vencido o São Paulo na Libertadores. São 8 jogos, 6 vitórias do São Paulo, 2 empates. Isso é algo bom pro São Paulo, né? O retrospecto no confronto é totalmente para a equipe tricolor paulista. Palmeiras vai ter que tentar de tudo para reverter esse histórico. E é incrível que parece que o Crespo sabe jogar contra o Abel. O Palmeiras jogando contra o São Paulo, com o Abel, não consegue ganhar do São Paulo e não consegue nem jogar bem. Pegar os últimos jogos, o Palmeiras não conseguiu nem jogar bem, não fazia nada. Meio que o São Paulo dominava o time e quando não dominava ficava um empate ali, sem ninguém fazer nada. Então é algo bem complicado pro Abel aí, que não consegue ganhar do Crespo. Então, qualquer um dos dois que passar não vai ser surpresa, mas eu acho que a eliminação para o Palmeiras vai pesar muito mais. Se o Palmeiras for eliminado agora para o rival, tendo o retrospecto todo contra, e foi eliminado agora da Libertadores, vai
dá algum tipo de crise, sim. Até porque só tem essa competição e o brasileiro, o São Paulo tem a Copa do Brasil ainda, que segue muito bem e vai tentar o título inédito. E o Palmeiras, se for eliminado agora, vai dar uma crise com certeza interna muito forte. Bom, passado confronto a confronto, dá pra perceber que tem 3 jogos muito igual, que qualquer um que passar vai ser justo, provavelmente, dependendo de como for o jogo, né, claro. Mas no papel, qualquer um dos times que passar vai ser justo. E tem um que é totalmente discrepante, que é o Flamengo. É obrigação do Flamengo passar pelo Olímpia. Tem um time muito melhor, o Olímpia é um time muito fraco. E diria até mais, o Flamengo, de certa forma, ele tem uma obrigação de chegar à final. Foi o único clube considerado entre os candidatos ao título que caiu na chave do lado esquerdo. A chave fraca, em que o Flamengo, no papel, vai nadar de braçada, não tem concorrente. Mas o Fluminense chegando na semifinal e o Flamengo também, eu acredito que vai ser um confronto muito, muito pegado. Mas o Flamengo tem a obrigação de chegar na final pelo elenco que tem, pelo que vem fazendo nos últimos anos e por ser um candidato ao título desde antes de começar a Libertadores e ter caído no lado da chave sem nenhum outro candidato.